Naquela sexta-feira, quando encontrei a mensagem no celular do meu marido, meu mundo desabou. Mal posso esperar para te ver na casa de praia. Trouxe aquela lingerie que você pediu. Palavras da amante do meu marido, que sou casada há 12 anos. O que Pedro não sabia era que eu já havia descoberto tudo. Inclusive que a casa para onde ele levaria sua amante era a mesma que eu havia comprado com meu bônus de promoção. O que eles não esperavam é que eu já tinha falado com Gustavo, o marido da amante, e ambos estávamos esperando por eles naquela casa de praia. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Sempre pensei que meu casamento com Pedro era feliz. Nos conhecemos durante a faculdade de administração e desde o início tivemos uma química perfeita. Ele, com aquele sorriso fácil e olhos castanhos que pareciam ver através de mim. Eu, uma garota focada nos estudos e que sonhava em construir uma carreira. Depois de 7 anos de namoro, nos casamos em uma cerimônia simples, mas inesquecível, na praia. Para sempre, Marina, ele sussurrou quando colocou a aliança em meu dedo. Nossa rotina era tranquila. Eu havia crescido na minha carreira como analista financeira e ele se tornou gerente de marketing em uma multinacional. Morávamos em um apartamento confortável em São Paulo, com vista para o Parque Ibirapuera. Tínhamos planos de ter filhos em breve. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou a mudar há cerca de 6 meses. Pequenas coisas, quase imperceptíveis no início. Pedro começou a trabalhar até mais tarde. As viagens de negócio tornaram-se mais frequentes. O celular, antes sempre largado em qualquer lugar, agora estava constantemente com ele, virado para baixo sobre a mesa ou guardado no bolso. Quando me aproximava enquanto ele mandava mensagens, a tela era rapidamente bloqueada. É um projeto confidencial, ele dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu tentava afastar a desconfiança. Tentava acreditar que era apenas uma fase. Todo casamento passa por altos e baixos, repetia para mim mesma nas noites em que ele chegava tarde cheirando a perfume diferente e ia direto para o banho. Naquela manhã de sexta, acordei mais cedo que o normal. Pedro ainda dormia profundamente. Era nosso aniversário de casamento e eu havia planejado surpreendê-lo com um café da manhã especial. Estava na cozinha preparando tudo quando seu celular vibrou em cima da mesa. Uma notificação acendeu a tela. Sofia. E logo abaixo, aquela mensagem que mudaria minha vida. Meu corpo gelou. Meu coração parecia ter parado de bater. Peguei o celular com as mãos trêmulas e desbloqueei-o. Eu sabia a senha, sempre soube. O que encontrei foi pior do que imaginava. Centenas de mensagens, fotos íntimas, planos de encontros. E então, a confirmação final. Será incrível passar o final de semana na casa de praia. Pedro finalmente conseguiu uma desculpa para escapar. A casa de praia. Nossa casa de praia em Maresias, que eu havia comprado com o bônus da minha última promoção. O lugar que representava nosso sonho, nosso futuro. O lugar onde planejávamos criar nossos filhos. Deixei o celular exatamente onde estava, terminei de preparar o café da manhã como se nada tivesse acontecido e voltei para o quarto. Pedro acordava lentamente. Feliz aniversário, amor, disse ele me puxando para um beijo. Feliz aniversário, respondi com um sorriso que custou toda a minha força. Durante o café, Pedro mencionou uma reunião urgente em Brasília naquele final de semana. Precisaria viajar ainda hoje e só voltaria no domingo. Olhei para ele enquanto mentia descaradamente para mim. Observei seu rosto, procurando algum sinal de culpa, alguma hesitação, mas não havia nada. Ele era um mentiroso perfeito. Tudo bem, disse calmamente. Tenho muito trabalho para adiantar mesmo. Assim que ele saiu para o trabalho, entrei em ação. Não seria uma esposa traída que chora escondida ou faz escândalo. Eu seria metódica, como sempre fui em minha vida profissional. O primeiro passo era descobrir quem era Sofia. Não foi difícil. Uma rápida busca nas redes sociais de Pedro mostrou algumas interações sutis com uma tal Sofia Mendonça. Uma mulher bonita,
uns 5 anos mais jovem que eu, casada com um arquiteto chamado Gustavo Ribeiro. Encontrei o Instagram e LinkedIn dele. A parte mais difícil foi tomar coragem para fazer aquela ligação. Respirei fundo várias vezes antes de discar o número do escritório de arquitetura que encontrei online. Alô, gostaria de falar com Gustavo Ribeiro, por favor. Quem gostaria? Marina Almeida, é um assunto pessoal e urgente. Minutos depois, ouvi a voz dele. Calma, profissional. Gustavo falando, em que posso ajudar? Senhor Ribeiro, não nos conhecemos, mas precisamos conversar sobre nossas vidas conjugais. Meu nome é Marina, sou casada com Pedro Almeida e tenho fortes razões para acreditar que ele está tendo um caso com sua esposa Sofia. O silêncio do outro lado da linha foi tão pesado que por um momento pensei que ele tinha desligado. Como você conseguiu meu número? Foi a primeira coisa que ele perguntou, a voz agora embargada. Isso importa? Tenho provas, senhor Ribeiro, e sei que eles planejam passar este final de semana juntos na minha casa de praia. Mais silêncio. Então, um suspiro profundo. Você tem certeza disso? Absoluta. Li todas as mensagens hoje. Eles combinaram de se encontrar lá amanhã à tarde. O que você sugere? Eu já havia pensado nisso. Sugiro que nos encontremos hoje à noite e planejemos como confrontá-los. Marcamos em um café discreto no centro da cidade. Quando o vi pela primeira vez, Gustavo não era nada do que eu esperava. Alto, de ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis cansados e uma expressão de profunda decepção. Sentou-se à minha frente sem cerimônias. Mostre-me, foi tudo o que disse. Entreguei-lhe meu celular com as capturas de tela das mensagens que havia feito. Observei seu rosto enquanto ele deslizava o dedo pela tela, a mandíbula tensa, as sobrancelhas franzidas. 3 meses, murmurou ele. Pelo menos é o que consigo ver aqui. Há quanto tempo vocês estão casados? Perguntei. 8 anos. E vocês? 12. Ele me devolveu o celular e bebeu um gole de café. Suas mãos tremiam levemente. Você já desconfiava? Ele balançou a cabeça. Sofia tem estado distante, trabalhando mais, viajando mais, mas eu confiei nela. Sempre confiei. Havia algo de devastador em sua expressão que me fez sentir uma estranha conexão com ele. Éramos 2 estranhos unidos pela traição de nossos parceiros. O que você quer fazer? Perguntou ele. Quero que eles nos vejam juntos. Quero que enfrentem o que fizeram. Ele pensou por um momento, depois assentiu lentamente. Tenho uma cópia da chave do seu carro. Ela não sabe. Posso descobrir para onde vão amanhã. Não será necessário, respondi. Sei exatamente para onde vão. Para a casa de praia que comprei com meu bônus. Em Maresias. Vi o choque em seu rosto, seguido de uma raiva fria. Eles vão se encontrar em uma casa que você comprou? Isso é cruel, eu sei. Decidimos então. Iríamos para a casa de praia naquela mesma noite. Esperaríamos por eles. Não haveria gritos, nem violência, apenas o confronto silencioso com a verdade. Enquanto dirigia para casa para arrumar uma pequena mala, senti algo estranho crescer dentro de mim. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma sensação de liberdade iminente. Como se, após aquele final de semana, uma nova vida estivesse esperando por mim. Dei uma última olhada no nosso apartamento antes de sair. As fotos do casamento na parede, os livros favoritos de Pedro na estante, o cobertor que usávamos juntos nas noites de filme. Tudo parecia pertencer a outra pessoa, a uma vida que já não era mais minha. Liguei para Pedro antes de entrar no carro. Só para confirmar que horas você volta no domingo? Perguntei com a voz mais normal que consegui. Por volta das 7, amor. A reunião termina no meio da tarde, mas você sabe como é o trânsito. Claro, respondi. Tenha uma boa viagem. Te amo. Também te amo, ele disse, antes de desligar. Aquela seria a última vez que ouviria aquela mentira. A estrada para Maresias estava surpreendentemente vazia para uma sexta-feira.
Talvez porque ainda não era temporada. Talvez porque o universo estava conspirando para que tudo acontecesse exatamente como planejado. O céu escurecia rapidamente e grandes nuvens carregadas anunciavam uma tempestade. Gustavo e eu combinamos de nos encontrar diretamente na casa. Ele chegaria um pouco depois, pois precisava terminar um projeto urgente no escritório. A vida continuava, apesar da traição. A casa ficava em um condomínio fechado, afastada das demais propriedades, com vista para o mar. Era uma construção moderna, de 2 andares, com grandes janelas de vidro e um deck de madeira que se estendia até quase tocar a areia da praia. Eu a havia escolhido pessoalmente, depois de visitar dezenas de imóveis. Era meu refúgio, meu investimento, meu sonho. Quando parei o carro na garagem e olhei para a casa, senti um aperto no peito. Quantas vezes eu havia imaginado momentos felizes ali, férias em família, aniversários, festas de Natal, e agora seria o cenário do fim do meu casamento. Entrei e acendi as luzes. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, como havia pedido à empresa de limpeza na semana anterior. Deixei minha pequena mala no quarto de hóspedes. Não conseguiria dormir no quarto principal, sabendo o que aconteceria lá no dia seguinte. Sentei-me na varanda, observando as ondas quebrarem na praia deserta. O som do mar sempre teve um efeito calmante sobre mim, mas naquela noite, nem mesmo isso conseguiu apaziguar a tempestade de emoções que se formava dentro de mim. Cerca de 1 hora depois, ouvi um carro se aproximando. Os faróis iluminaram brevemente a sala antes de se apagarem. Momentos depois, Gustavo entrou, carregando uma pequena mala e uma garrafa de vinho. Achei que poderíamos precisar disso, disse ele, erguendo a garrafa. Assenti. Tem razão. Acomodei-o no outro quarto de hóspedes e descemos para a sala. Abri a garrafa, servi 2 taças e sentamos lado a lado na varanda, encarando o oceano escuro. Como está se sentindo? Perguntei. Gustavo respirou fundo. Como se estivesse em um pesadelo do qual não consigo acordar. Você? Estranhamente calma, como se estivesse observando a vida de outra pessoa. Bebemos em silêncio por alguns minutos. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois com mais intensidade. As gotas batiam ritmadas contra o telhado e o deck de madeira. Conte-me sobre Sofia, pedi. Não por curiosidade mórbida, mas para entender melhor a situação. Gustavo suspirou. Nos conhecemos em uma exposição de arte. Ela trabalhava na galeria, eu era um dos arquitetos expositores. Foi imediato. Nos casamos em menos de 1 ano. Ele fez uma pausa, tomando mais um gole de vinho. Nunca tivemos filhos. Sofia sempre dizia que não estava pronta, que queria focar na carreira primeiro. Respeitei sua decisão, claro. Vocês pareciam felizes nas fotos que vi. Éramos. Pelo menos eu achava que éramos. Ele balançou a cabeça. E vocês? 12 anos, certo? Sim, nos conhecemos na faculdade. Pedro era charmoso, engraçado, cheio de sonhos. Construímos uma vida juntos. Filhos? Não. Estávamos tentando há 2 anos, sem sucesso. Uma informação que eu não havia compartilhado com ninguém. Tinha descoberto recentemente que o problema era com Pedro. Baixa contagem de espermatozoides. Ele ficou devastado com a notícia, e eu o consolei, dizendo que encontraríamos uma solução juntos. Agora me perguntava se essa frustração tinha algo a ver com sua traição. Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos, no que poderia ter sido diferente, no que tínhamos perdido. Como você acha que eles vão reagir amanhã? Perguntou Gustavo. Pedro vai tentar negar, depois culpar outras pessoas, talvez até a mim. É o padrão dele quando está encurralado. E Sofia? Vai chorar. Usar as lágrimas como escudo. Sempre funcionou comigo. Assenti, reconhecendo a manipulação emocional que ele descrevia. Tinha visto Pedro fazer o mesmo inúmeras vezes ao longo dos anos. Você ainda o ama? Perguntou Gustavo de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por alguns segundos antes de responder.
Não sei se o que sinto é amor. Acho que amo a ideia do que tínhamos, do que eu pensava que tínhamos. Mas o Pedro real? O homem que mentiu para mim todos estes meses? Não, não amo esse homem. Entendo perfeitamente, disse ele baixinho. Discutimos os detalhes práticos do dia seguinte. Sabíamos que Pedro e Sofia chegariam por volta das 3 da tarde. Decidimos que ficaríamos discretamente na casa, sem nos esconder, mas também sem nos anunciar. Deixaríamos que eles nos descobrissem. Não quero fazer uma cena, disse Gustavo. Só quero que vejam o que fizeram. Concordo. Nada de gritos ou acusações, apenas a verdade. Subimos para os quartos por volta da meia-noite. A chuva havia parado, deixando apenas o som das ondas quebrando na praia. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em como minha vida havia chegado àquele ponto. Pela manhã, tomamos café em silêncio. Havia uma tensão palpável no ar, a antecipação do confronto iminente. Vamos arrumar tudo, sugeri. Fazer com que a casa pareça acolhedora. Gustavo franziu o senho. Por quê? Porque quero que vejam exatamente o que estão destruindo. Quero que sintam o peso completo do que fizeram. Ele assentiu, compreendendo. Passamos a manhã preparando a casa. Coloquei flores frescas na mesa de jantar, preparei uma salada de frutas e deixei uma garrafa de champanhe no refrigerador, a mesma marca que Pedro e eu bebíamos em ocasiões especiais. Gustavo arrumou o deck, abrindo os guarda-sóis e posicionando as espreguiçadeiras de frente para o mar. O sol brilhava forte, secando os vestígios da chuva da noite anterior. O dia estava perfeito, ironicamente perfeito. Por volta das 2h30, ouvimos um carro se aproximando. Meu coração disparou. Era cedo demais. Eles não deveriam chegar antes das 3. Gustavo e eu nos olhamos, tensos. Mas não eram eles. Era apenas o entregador que eu havia contratado, trazendo uma cesta com queijos, vinhos e chocolates finos, os favoritos de Pedro. Última peça do cenário, expliquei a Gustavo. Às 3 em ponto ouvimos outro carro. Desta vez, não havia dúvida. Gustavo e eu fomos para a sala e nos sentamos em poltronas estrategicamente posicionadas de modo que não seríamos vistos imediatamente por quem entrasse, mas também não estaríamos escondidos. O som da chave girando na fechadura fez meu estômago revirar. A porta se abriu. Ouvi a voz de Pedro antes de vê-lo. "Bem-vinda ao nosso refúgio", disse ele, e pude ouvir o sorriso em sua voz. "Você vai adorar este lugar." "É lindo!" exclamou uma voz feminina que só podia pertencer a Sofia. "E não tem ninguém por perto?" "Ninguém. Só nós dois, o final de semana inteiro." Eles entraram na sala, carregando malas e sacolas. Pedro vestia uma camisa azul clara e bermuda, seu cabelo castanho cuidadosamente arrumado. Sofia era exatamente como nas fotos, cabelos longos e escuros, pele clara, corpo esbelto. Ela usava um vestido de verão branco e segurava um buquê de lírios, minhas flores favoritas, que Pedro aparentemente havia lembrado. Foi Sofia quem nos viu primeiro. Ela congelou no meio da sala, o sorriso morrendo em seus lábios. Seus olhos se arregalaram em choque, depois em reconhecimento. "Gustavo?" Sua voz era quase um sussurro. Pedro, que estava colocando as malas no chão, virou-se rapidamente. Quando seus olhos encontraram os meus, toda a cor deixou seu rosto. Por um momento, pensei que ele fosse desmaiar. "Marina?" Ele conseguiu dizer, a voz rouca e trêmula. O que está acontecendo?" Levantei-me calmamente, com uma tranquilidade que eu mesma não sabia que possuía. "Bem-vindos", disse. "Espero que a viagem tenha sido tranquila. Brasília fica tão longe, não é mesmo, Pedro?" O silêncio que se seguiu parecia sólido o suficiente para ser cortado. Pedro e Sofia permaneciam paralisados, como estátuas de sal, seus rostos pálidos e expressões de puro horror. Gustavo também se levantou, posicionando-se ao meu lado.
Mesmo naquela situação tensa, notei como ele mantinha a postura ereta, como se estivesse se esforçando para manter a dignidade. Não vai apresentar Sofia para mim, Pedro? Perguntei com a mesma tranquilidade artificial. Afinal, você a trouxe para a casa que comprei. Pedro engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo nervosamente. Ele parecia estar buscando freneticamente uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Marina, isso não é... Eu posso explicar, ele começou, usando aquela frase clichê que todos os infiéis parecem ter ensaiado. Explicar o que exatamente? Interviu Gustavo, sua voz profunda e controlada. Que você trouxe minha esposa para um fim de semana romântico enquanto dizia à sua que estava em uma reunião em Brasília? Sofia deixou escapar um soluço, o buquê de lírios escorregando de suas mãos e caindo no chão. Gustavo, por favor, não é o que parece. Não é? Perguntei, meu tom ainda calmo, mas com uma ponta de amargura. Então não são vocês dois que têm trocado mensagens há meses? Não são vocês que planejaram este fim de semana enquanto mentiam para nós? Pedro deu um passo em minha direção, as mãos estendidas em súplica. Marina, por favor, vamos conversar em particular. Isso é... complicado. Não há nada de complicado aqui, respondi, recuando um passo. É bem simples, na verdade. Vocês traíram nossa confiança. Agora estão enfrentando as consequências. Sofia tinha começado a chorar abertamente, exatamente como Gustavo previra. Grandes lágrimas escorriam por seu rosto bonito, arruinando sua maquiagem perfeita. Gustavo, ela soluçou, me perdoa. Eu não queria te magoar. Isso simplesmente aconteceu. As coisas não simplesmente acontecem, Sofia, respondeu Gustavo, sua voz finalmente revelando um traço de emoção. Vocês tomaram decisões conscientes, repetidamente, sabendo que estavam nos machucando. Pedro passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Como vocês descobriram? Como vocês dois se conheceram? Isso importa? Perguntei. O que importa é o que vocês fizeram, não como nós descobrimos. Dirigi-me à mesa de jantar e peguei o envelope que havia deixado ali mais cedo. Abri-o e espalhei seu conteúdo. Capturas de tela das mensagens, extratos do cartão de crédito de Pedro, mostrando compras em restaurantes que nunca visitamos juntos, até mesmo uma foto deles dois que encontrei escondida no celular dele. Você deixou o telefone desbloqueado ontem de manhã, expliquei a Pedro, que olhava para as evidências com horror crescente. Vi a mensagem de Sofia sobre o fim de semana. O resto foi fácil de descobrir. E você? Gustavo dirigiu-se a Sofia. Tem deixado pistas por meses. Recibos no bolso de casacos, ausências inexplicadas, desculpas cada vez mais elaboradas para trabalhar até tarde. Sofia desabou em uma das poltronas, o rosto entre as mãos. Pedro permaneceu de pé, parecendo perdido e derrotado. O que vocês querem? Ele finalmente perguntou. Humilhar a gente? Se vingar? Não, respondi com sinceridade. Só queríamos que vocês enfrentassem o que fizeram, cara a cara, sem mais mentiras. Gustavo assentiu. Queríamos que vissem o dano que causaram, não apenas a nós, mas a vocês mesmos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O único som era o dos soluços abafados de Sofia e o distante quebrar das ondas na praia. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas, criando poças de luz dourada no chão de madeira. Era quase surreal. Tanta beleza ao nosso redor, tanto caos dentro de nós. O que acontece agora? Perguntou Sofia, erguendo o rosto marcado pelas lágrimas. Isso depende de vocês, respondeu Gustavo. O dano está feito. A confiança está quebrada. A questão é, o que vocês pretendem fazer a respeito? Pedro olhou para mim, seus olhos implorando por uma reação, qualquer reação além daquela calma aparente. Mas eu estava além da raiva, além das lágrimas. Estava em um lugar de clareza absoluta. Marina, ele começou, a voz embargada. Eu sei que errei feio. Mas 12 anos não podem acabar assim.
Não estão acabando assim, Pedro, respondi. Estão acabando porque você decidiu que acabariam quando escolheu trair minha confiança. Ele se aproximou novamente, tentando pegar minhas mãos. Recuei. Por favor, ele implorou. Podemos consertar isso. Podemos ir para a terapia de casal, recomeçar. Eu posso mudar. Você realmente acredita nisso? Perguntei, olhando-o nos olhos. Ou está apenas assustado com as consequências? Ele não respondeu, e seu silêncio foi resposta suficiente. Gustavo se dirigiu a Sofia. E você, também acha que podemos consertar isso? Sofia respirou fundo, tentando se recompor. Eu não sei. Tudo está acontecendo tão rápido. Ela olhou para Pedro brevemente antes de voltar a encarar o marido. Eu te amo, Gustavo. Sempre amei. Mas não o suficiente para ser fiel, ele concluiu, um leve tremor em sua voz traindo a emoção contida. Decidi que era hora de encerrar aquela cena. Estava ficando sufocante, e nada produtivo sairia daquela conversa circular. Acho que todos precisamos de espaço, disse, pegando minha bolsa. Gustavo e eu vamos para um hotel em São Sebastião. Vocês podem ficar aqui hoje e decidir o que fazer. A casa estará à venda na segunda-feira, então aproveitem o último fim de semana aqui. Pedro me olhou, surpreso. Você vai vender a casa? Mas você amava este lugar. Amava, concordei. Assim como amava você. Mas algumas coisas, uma vez maculadas, não podem ser restauradas ao que eram. Gustavo pegou sua mala no quarto de hóspedes e me seguiu até a porta. Pedro e Sofia permaneceram onde estavam, parecendo pequenos e perdidos na grande sala. Uma última coisa, disse, virando-me antes de sair. Na geladeira tem champanhe, e na mesa há uma cesta com seus queijos e chocolates favoritos, Pedro. Era para nosso aniversário, que seria na próxima semana. Aproveitem. Fechei a porta atrás de mim, sentindo um estranho alívio, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Gustavo e eu caminhamos em silêncio até meu carro. Você está bem? Ele perguntou quando já estávamos na estrada. Pensei por um momento. Não, respondi honestamente, mas vou ficar. Ele assentiu, compreendendo. Sim, nós vamos. Não. Enquanto dirigia pela estrada costeira, com o mar azul à nossa direita e o sol começando a descer no horizonte, tive a certeza absoluta de que, apesar da dor e da traição, este era o começo de algo novo. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo senti que estava seguindo na direção certa. O hotel em São Sebastião era simples, mas confortável. Gustavo e eu pegamos quartos separados, cada um precisando de espaço para processar o turbilhão de emoções do dia. Antes de nos separarmos no corredor, combinamos de jantar juntos no restaurante do hotel. Sozinha no quarto, finalmente permiti que todas as emoções que havia contido viessem à tona. Chorei até meus olhos ficarem inchados e minha garganta doer. Chorei não apenas pelo fim do meu casamento, mas pelas memórias que agora estavam manchadas, pelos sonhos que nunca se realizariam, pela confiança quebrada que jamais seria completamente restaurada. Quando não havia mais lágrimas para derramar, tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar a tensão dos meus músculos. Vesti uma roupa limpa que havia trazido na pequena mala e olhei-me no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, mas havia uma nova força neles. Uma determinação que não reconheci de imediato. Encontrei Gustavo no restaurante, sentado em uma mesa com vista para o mar. Ele também parecia ter chorado, mas havia um ar de serenidade em seu rosto. Como você está? Perguntei, sentando-me à sua frente. Estranhamente, melhor do que esperava, ele respondeu. É como se um abscesso tivesse finalmente estourado. Doloroso, mas necessário para a cura. Assenti, compreendendo perfeitamente a analogia. O jantar foi tranquilo. Conversamos pouco, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. A comida era boa, o vinho melhor ainda, e a vista do oceano à noite tinha um efeito calmante. O que você vai fazer agora?
Perguntou Gustavo quando estávamos no café. Não tenho certeza, admiti. Preciso encontrar um advogado, iniciar o processo de divórcio, decidir sobre o apartamento. Fiz uma pausa, a realidade das mudanças práticas que me aguardavam começando a se materializar. E você? Ele suspirou. Basicamente o mesmo. Voltar para casa, enfrentar a ausência dela, decidir o que fazer com as coisas que compartilhávamos. Você acha que eles vão ficar juntos, Pedro e Sofia? Gustavo considerou a pergunta por um momento. Não sei. Relacionamentos construídos sobre mentiras raramente sobrevivem quando a verdade vem à tona. Ele tomou um gole de café. Mas honestamente, não me importo mais. Se ficarem juntos ou não, isso não muda o que fizeram conosco. Concordei. O que Pedro e Sofia decidissem fazer com suas vidas, já não. O que Pedro e Sofia decidissem fazer com suas vidas já não era mais da minha conta. Meu foco agora deveria ser em reconstruir a minha própria vida, tijolo por tijolo. Na manhã seguinte, acordei com um estranho sentimento de leveza, como se tivesse me livrado de um fardo que carregava há muito tempo sem sequer perceber. O céu estava claro e o sol nascia sobre o oceano, pintando o horizonte de tons de laranja e rosa. Gustavo e eu tomamos café da manhã juntos no terraço do hotel. Havia uma nova cumplicidade entre nós, forjada na dor compartilhada e no entendimento mútuo. Você vai voltar para São Paulo hoje? Ele perguntou enquanto passava geleia em uma torrada. Sim. Pedro provavelmente não estará em casa, então posso começar a separar minhas coisas sem mais drama. Se precisar de ajuda, ele ofereceu. Obrigada, mas acho que preciso fazer isso sozinha. Parte do processo, sabe? Ele assentiu compreendendo. Sei exatamente o que você quer dizer. Trocamos números de telefone antes de nos despedirmos. Não sabíamos se voltaríamos a nos ver, mas havia um conforto em saber que existia alguém no mundo que entendia exatamente pelo que eu estava passando. A viagem de volta para São Paulo foi solitária, mas não triste. Coloquei músicas antigas, aquelas que costumava ouvir antes de conhecer Pedro, antes que minha identidade começasse a se fundir com a dele. Cantei em voz alta, sentindo-me como se estivesse me reconectando com uma versão mais autêntica de mim mesma. Quando cheguei ao nosso, agora meu, apartamento, Pedro não estava lá, como eu havia previsto. Ele havia enviado algumas mensagens para meu celular, implorando por uma chance de se explicar, prometendo que mudaria, jurando que me amava. Não respondi a nenhuma delas. Comecei a separar minhas coisas meticulosamente. Roupas, livros, objetos pessoais. Foi surpreendentemente fácil identificar o que era exclusivamente meu. Como se, mesmo depois de 12 anos de casamento, nós nunca tivéssemos realmente misturado nossas vidas de forma completa. Encontrei uma caixa de sapatos no fundo do armário, cheia de lembranças do início do nosso relacionamento. Ingressos de cinema, cartões de aniversário, pequenas notas que trocávamos. Sentei-me no chão do quarto e passei por cada item, permitindo-me sentir a nostalgia e a tristeza. Estas eram memórias genuínas, momentos de felicidade real. O fato de que o casamento havia acabado em traição não invalidava completamente o que tínhamos vivido. Decidi guardar a caixa. Não por apego a Pedro, mas como parte da minha própria história. Um dia, talvez, poderia olhar para aquelas lembranças sem dor. Na segunda-feira, liguei para o escritório e pedi alguns dias de licença. Meu chefe, um homem compreensivo, com quem eu sempre tive uma boa relação, não fez perguntas. Tome o tempo que precisar, Marina. Seu trabalho estará esperando quando voltar. Marquei uma consulta com uma advogada especializada em divórcio, recomendada por uma colega de trabalho que havia passado por situação semelhante. Tatiana era uma mulher de meia-idade, com olhos perspicazes e um ar maternal que contrastava com sua abordagem direta e prática. Você tem provas da infidelidade? Ela perguntou, depois de ouvir minha história. Sim, capturas de tela, extratos bancários, tudo documentado. Ela assentiu satisfeita.
Isso vai facilitar as coisas. Agora vamos falar sobre divisão de bens. Passei 2 horas em seu escritório, delineando todos os detalhes da minha vida financeira com Pedro. Nossos bens, nossas dívidas, nossos investimentos. No final da reunião, senti-me mais segura. Havia um plano, um caminho a seguir. Você está lidando com isso muito bem, comentou Tatiana quando estávamos nos despedindo. A maioria das pessoas chega aqui em estado de choque ou furiosas. Já passei por essa fase, respondi. Agora só quero seguir em frente. Na verdade, eu sabia que a raiva e a dor ainda estavam lá, borbulhando sob a superfície. Mas algo em mim havia mudado fundamentalmente naquele fim de semana em Maresias. Eu havia confrontado a traição de frente, olhado nos olhos da mentira e sobrevivido. O que viesse depois só poderia ser melhor. 3 dias depois de minha volta a São Paulo, Gustavo me ligou. Sua voz soava mais leve do que da última vez. Como você está? Perguntou ele. Sobrevivendo. Um dia de cada vez, respondi. E você? O mesmo. Sofia veio buscar algumas coisas ontem. Como foi? Estranho. Ela chorou muito, pediu perdão novamente, disse que estava confusa, que o caso com Pedro foi um erro. E você acreditou nela? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não sei se importa se acredito ou não. A confiança acabou. Sem confiança, o que resta? Conversamos por mais alguns minutos, compartilhando nossas experiências e progressos. Era reconfortante falar com alguém que entendia exatamente pelo que eu estava passando, sem julgamentos ou conselhos não solicitados. Estou pensando em mudar de cidade, ele disse antes de desligarmos. Recomeçar em outro lugar. Tenho um amigo com um escritório de arquitetura no Rio que está precisando de um sócio. Isso parece uma boa ideia, respondi. Às vezes uma mudança de cenário é exatamente o que precisamos. E você, algum plano de fuga? Ri levemente. Ainda não. Tenho meu trabalho aqui, meus amigos. Mas quem sabe no futuro? Depois de desligar, fiquei pensando em sua pergunta. Eu realmente queria permanecer em São Paulo? A cidade estava cheia de lembranças, algumas boas, outras agora manchadas pela traição. Talvez uma mudança fosse exatamente o que eu precisava. Na mesma noite, Pedro apareceu no apartamento. Eu sabia que ele eventualmente viria buscar suas coisas. Tinha preparado mentalmente um discurso frio e distante, mas quando o vi parado na porta, parecendo menor e mais frágil do que jamais o vira, senti apenas uma estranha indiferença. Marina, ele começou, a voz rouca. Podemos conversar? Dei um passo para o lado, permitindo que entrasse. Ele olhou ao redor, notando as mudanças que eu já havia feito. Algumas fotos nossas removidas das paredes, seus livros favoritos embalados em caixas. Você já está se mudando? Perguntou ele. Não, apenas organizando. Você veio buscar suas coisas? Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Na verdade, vim tentar conversar com você. Fazer você entender. Entender o quê, Pedro? Que você me traiu, que mentiu para mim por meses, que levou sua amante para a casa que comprei com meu dinheiro? Não foi assim, ele exclamou desesperado. Eu estava confuso. Sofia e eu, foi algo que simplesmente aconteceu. Eu nunca quis te magoar. Mas magoou, respondi calmamente. E agora temos que lidar com as consequências. Ele se aproximou, tentando segurar minhas mãos. Recuei instintivamente. Eu te amo, Marina. Sempre amei. Aquilo foi um erro terrível que não vai se repetir. Olhei para ele, realmente olhei. O homem com quem havia compartilhado mais de uma década da minha vida. O homem que prometera amor eterno. O homem que havia quebrado todas as suas promessas. Não se trata de amar ou não amar, Pedro. Se trata de confiança. E eu nunca mais vou conseguir confiar em você. Você não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Um erro? Repeti incrédula. Você manteve um caso por meses. Mentiu repetidamente. Isso não é um erro. São centenas de escolhas conscientes que você fez, sabendo que me machucaria. Ele se afastou, derrotado. E quanto a Gustavo, vocês estão...
Não, interrompi firmemente. Gustavo e eu compartilhamos uma situação difícil, só isso. Não tente desviar o foco ou criar falsas narrativas para se sentir melhor. Pedro assentiu, derrotado. Meu advogado entrará em contato com o seu. Vim apenas pegar algumas roupas e documentos. Indiquei as caixas que já havia separado. Suas roupas estão ali. Os documentos importantes estão na mesa do escritório. Enquanto ele recolhia suas coisas, permaneci na sala, observando o homem que um dia havia sido o centro do meu universo se transformar em um estranho diante dos meus olhos. Era como assistir ao final de um filme longo e complicado. Havia tristeza, mas também alívio que finalmente estivesse acabando. Antes de sair, Pedro parou na porta, olhando para trás uma última vez. Eu realmente sinto muito, Marina. Eu também, Pedro. Eu também. Quando a porta se fechou atrás dele, não chorei. Em vez disso, abri as janelas, deixando o ar fresco da noite entrar no apartamento. Era hora de limpar o ar, de começar de novo. 3 meses se passaram desde o confronto em Maresias. O outono havia chegado a São Paulo, trazendo consigo dias mais curtos e noites mais frescas. As folhas caíam lentamente das árvores do Parque Ibirapuera, criando tapetes dourados nos caminhos que eu percorria durante minhas caminhadas matinais. O divórcio estava em andamento, surpreendentemente sem grandes conflitos. Pedro havia aceitado quase todos os termos que propus, talvez por culpa, talvez por genuíno arrependimento. A casa de praia havia sido vendida para um casal jovem que parecia tão apaixonado quanto Pedro e eu havíamos sido um dia. Esperei que eles tivessem melhor sorte. Gustavo e eu mantínhamos contato regular. Ele havia se mudado para o Rio de Janeiro e parecia estar se adaptando bem à nova vida. Sofia, pelo que me contou, estava morando com os pais e havia tentado diversas vezes uma reconciliação, sem sucesso. Ela ainda não entende que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser coladas novamente. Ele me disse durante uma de nossas conversas por telefone. Eu compreendia perfeitamente o que ele queria dizer. Pedro também havia tentado, inúmeras vezes, convencer-me a dar uma segunda chance ao nosso casamento. Enviava mensagens, flores, até mesmo uma carta escrita à mão, relembrando nossos momentos felizes. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Já não era apenas a questão da confiança quebrada, era uma compreensão mais profunda de que merecíamos mais do que aquilo que tínhamos juntos. Em uma tarde chuvosa de quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Sofia. Marina, ela começou hesitante. Espero que não se importe por eu ter conseguido seu número. Fiquei momentaneamente sem palavras. De todas as pessoas que poderiam me ligar, ela era a última que eu esperava. O que você quer, Sofia? Perguntei, sem hostilidade, mas também sem calor. Eu precisava falar com você, te pedir perdão pessoalmente. Não há necessidade disso, respondi. O que aconteceu, aconteceu. Estou seguindo em frente. Eu sei, mas... Ela fez uma pausa, sua voz embargada por lágrimas contidas. Preciso que você saiba que lamento profundamente. Nunca foi minha intenção destruir seu casamento. E o seu? Também não era sua intenção destruí-lo? Ela suspirou pesadamente. Eu estava infeliz há muito tempo, Marina. Gustavo e eu éramos mais como colegas de quarto do que marido e mulher. Mas isso não justifica o que fiz. Não justifica, concordei. Você poderia ter pedido o divórcio antes de se envolver com Pedro. Eu sei, foi covardia da minha parte, de nós dois. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas o som da chuva batendo na janela preenchendo o vazio. Você e Pedro, comecei, uma curiosidade que não consegui conter. Vocês ainda estão juntos? Não, ela respondeu rapidamente. Acabou logo depois daquele dia em Maresias. Acho que percebemos que o que tínhamos não era real. Era apenas uma fuga das nossas vidas infelizes. Assenti, embora ela não pudesse me ver. De certa forma, isso fazia sentido. O caso deles havia sido construído sobre mentiras e adrenalina,
o frisson do proibido. Na luz fria da realidade, sem a emoção da traição, provavelmente não havia muito para sustentar o relacionamento. Sofia, eu agradeço sua ligação, mas realmente não há mais nada a dizer. Todos nós estamos seguindo em frente, à nossa maneira. Claro, ela disse baixinho. Só queria que você soubesse que lamento genuinamente. Depois de desligar, fiquei sentada olhando para a chuva que caía lá fora. A ligação de Sofia havia mexido com sentimentos que eu acreditava ter superado. Não raiva ou ressentimento, mas uma tristeza residual pelo desperdício de tudo aquilo. 4 vidas entrelaçadas e depois desfeitas, deixando todos um pouco mais machucados, um pouco mais cautelosos. No fim de semana seguinte, aceitei o convite de uma amiga para um retiro de yoga na Serra da Cantareira. Era algo que nunca havia feito antes. Pedro sempre zombava dessas coisas de autoajuda, como ele chamava. Mas agora, sem sua influência limitadora, eu estava livre para explorar novas experiências. O retiro foi revelador. Entre as aulas de yoga, as meditações guiadas e as longas caminhadas pela mata, tive tempo para refletir verdadeiramente sobre quem eu era e o que queria da vida. Percebi que havia passado tanto tempo sendo a esposa de Pedro que havia perdido de vista quem era Marina, a pessoa independente com sonhos e ambições próprias. Na última noite do retiro, sentada em frente a uma fogueira sob um céu estrelado, tive uma clareza que não sentia há anos. Eu queria recomeçar, não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Uma nova cidade, um novo trabalho, um novo estilo de vida. Na manhã seguinte, ainda embriagada pela sensação de liberdade e possibilidades, liguei para Gustavo. Havia algo que eu queria compartilhar com ele, a única pessoa que realmente entenderia. Estou pensando em mudar para o Rio também, disse sem preâmbulos quando ele atendeu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sério? Isso é uma surpresa boa. Tenho pensado muito nos últimos dias. Preciso de uma mudança, algo drástico. E o seu trabalho? Você ama o que faz? Já falei com meu chefe. Existe a possibilidade de transferência para o escritório do Rio. Não é garantido, mas ele vai tentar. E se não der certo? Então encontrarei algo novo, respondi, surpresa com minha própria confiança. Tenho experiência, boas referências. Não estou preocupada. Bem, se precisar de ajuda para encontrar um lugar para morar... Na verdade, estava esperando que você pudesse me ajudar com isso. Não conheço bem o Rio. Claro, ele respondeu, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Seria um prazer. Nas semanas que se seguiram, organizei minha vida para a mudança. Vendi o apartamento. Não queria continuar morando em um lugar repleto de lembranças dolorosas e consegui a transferência para o escritório do Rio de Janeiro. Passei horas ao telefone com Gustavo, que pacientemente me orientava sobre os diferentes bairros da cidade, custos de vida, transporte público. Numa tarde ensolarada, enquanto organizava meus livros para a mudança, encontrei o álbum de casamento. Hesitei antes de abri-lo, temendo a onda de emoções que certamente viria. Mas, para minha surpresa, o que senti foi principalmente nostalgia, não dor. As fotos mostravam 2 pessoas jovens e cheias de esperança. Não éramos mais essas pessoas, e isso estava tudo bem. Fechei o álbum e o coloquei em uma caixa marcada como memórias. Não jogaria fora essa parte da minha vida, mas também não a manteria em exposição. Era um capítulo encerrado, mas que ainda fazia parte da minha história pessoal. O dia da mudança chegou mais rápido do que eu esperava. Meus poucos móveis já haviam sido enviados para o pequeno apartamento que aluguei em Botafogo, com vista para o Pão de Açúcar. Tudo o que restava eram algumas malas com roupas e itens pessoais. Dei uma última volta pelo apartamento vazio, os passos ecoando no piso de madeira. Tantas memórias naquelas paredes, algumas doces, outras agora amargas, mas todas minhas, parte do caminho que me trouxe até aquele momento. Quando estava prestes a sair, meu celular tocou. Era Pedro. Oi. Atendi, surpresa por ele ligar.
Fazia semanas que não nos falávamos, exceto através de nossos advogados. Marina, sua voz soava diferente, mais calma. Soube que você está se mudando hoje. Sim, estou saindo agora para o aeroporto. Eu só queria te desejar boa sorte, de verdade. Fiquei surpresa com a sinceridade em sua voz. Obrigada, Pedro. Isso significa muito. Você merece ser feliz, Mari. Sempre mereceu. Senti uma pontada no peito ao ouvir o apelido que ele costumava usar nos momentos mais íntimos. Você também, Pedro. Talvez um dia possamos ser amigos novamente, ele disse, sua voz agora mais baixa. Talvez, respondi, embora não acreditasse realmente nisso. Adeus, Pedro. Adeus, Marina. Desliguei o telefone com uma sensação de encerramento que não havia sentido até então. Era como se o último fio que nos conectava tivesse finalmente sido cortado, permitindo que ambos seguíssemos em frente, verdadeiramente livres um do outro. No aeroporto, enquanto esperava o embarque, enviei uma mensagem para Gustavo. A caminho do Rio. Nova vida, aqui vou eu. A resposta veio quase imediatamente. Estarei esperando para te receber. Bem-vinda ao seu novo começo. Olhei pela janela da sala de embarque para o céu azul de São Paulo. A cidade que havia sido meu lar por tanto tempo agora parecia distante, como um sonho do qual eu havia acordado. À minha frente, um horizonte de possibilidades se abria. Assustador, sim, mas também incrivelmente empolgante. O Rio de Janeiro me recebeu com braços abertos, literalmente. Gustavo estava esperando no desembarque, um sorriso caloroso iluminando seu rosto cansado. Ele me abraçou brevemente, um gesto simples, mas reconfortante. Não havia romantismo naquele abraço, apenas o conforto de ser recebida por alguém que entendia exatamente o que eu havia passado. Bem-vinda à cidade maravilhosa, disse ele, pegando uma das minhas malas. Como foi o voo? Tranquilo. Dormi quase o tempo todo. Você parece bem, ele comentou enquanto caminhávamos para o estacionamento. Descansada. Me sinto bem, respondi com sinceridade, como se estivesse respirando ar fresco pela primeira vez em muito tempo. Gustavo havia se oferecido para me ajudar a me instalar, e eu aceitei gratamente. Não conhecia ninguém no Rio, exceto por ele. E a ideia de enfrentar os primeiros dias sozinha em uma cidade nova parecia intimidante. Meu apartamento era pequeno, mas aconchegante, com uma varanda de onde se podia ver o Pão de Açúcar ao longe. Os móveis que havia enviado já estavam lá, e as caixas esperavam organizadas na sala. É perfeito, disse, dando uma volta pelo espaço. Exatamente o que eu precisava. Tem certeza? É menor do que você está acostumada. É perfeito, repeti. Tudo o que eu preciso está aqui. Passamos o resto do dia desempacotando, organizando, transformando o apartamento vazio em algo que começava a parecer um lar. Gustavo conhecia os melhores lugares para comprar o que faltava: cortinas, lâmpadas, utensílios de cozinha. No final do dia, estávamos exaustos, mas satisfeitos. Sentamos na varanda com taças de vinho, observando o sol se pôr atrás das montanhas, pintando o céu do Rio em tons espetaculares de laranja e rosa. Obrigada por tudo, disse, erguendo minha taça em um brinde silencioso. Não sei como teria feito isso sem você. Foi um prazer, ele respondeu sinceramente. Além disso, sei como é difícil recomeçar sozinho. Como foi para você, nos primeiros dias aqui? Gustavo olhou para o horizonte, pensativo. Solitário, principalmente. Mas também libertador. Cada decisão que tomava, cada novo local que descobria, era completamente meu, sem ter que consultar ninguém, sem ter que considerar como isso afetaria outra pessoa. Entendo perfeitamente, assenti. Estou ansiosa por isso, por descobrir quem sou eu quando não estou sendo a esposa de alguém. Ele sorriu. Você vai descobrir que é uma pessoa incrível, Marina. Alguém que sempre esteve lá, apenas esperando para ser redescoberta. Na manhã seguinte,
Acordei com o som distante do mar e a luz dourada do sol nascente iluminando meu novo quarto. Por um momento, fiquei desorientada, sem reconhecer onde estava. Então, as memórias dos últimos meses voltaram gradualmente, e com elas, uma sensação de paz. Meu primeiro dia de trabalho no escritório do Rio estava marcado para a próxima segunda-feira, o que me dava alguns dias para explorar a cidade e me ambientar. Gustavo havia se oferecido para ser meu guia turístico improvisado, uma oferta que aceitei com gratidão. Durante aquele fim de semana, explorei as praias, os parques, os cafés charmosos e as livrarias aconchegantes. Cada novo lugar descoberto era como uma pequena vitória, uma afirmação de minha nova independência. "Você está se adaptando muito rápido", comentou Gustavo, enquanto caminhávamos pelo calçadão de Ipanema no domingo à tarde. "Parece que já mora aqui há anos." "Me sinto em casa", admiti. Há algo nesta cidade que ressoa comigo. A energia, a luz, não sei explicar. Não precisa explicar. Sinto o mesmo. Na segunda-feira, nervosa como uma estudante no primeiro dia de aula, apresentei-me no novo escritório. A equipe me recebeu calorosamente e o trabalho em si era semelhante ao que eu fazia em São Paulo, apenas com clientes diferentes. As semanas se transformaram em meses e lentamente comecei a construir uma nova rotina. Acordava cedo, fazia uma corrida na praia antes do trabalho, dedicava-me integralmente durante o expediente e, à noite, explorava a vida cultural da cidade ou simplesmente relaxava em casa com um bom livro. Gustavo e eu nos víamos regularmente, às vezes para jantares casuais, às vezes para caminhadas no fim de semana ou para explorar algum ponto turístico que nenhum de nós havia visitado ainda. Nossa amizade cresceu naturalmente, sem pressão ou expectativas. Era reconfortante ter alguém com quem compartilhar pensamentos e experiências, alguém que entendia perfeitamente meu passado, mas que também me apoiava no presente e no futuro. Em uma noite particularmente bonita, 6 meses após minha chegada ao Rio, estávamos sentados em um restaurante à beira-mar em Copacabana. O divórcio de ambos havia sido finalizado oficialmente naquela semana, e decidimos celebrar o que chamávamos de nossa segunda chance na vida. "Para novos começos", ele brindou, erguendo sua taça de champanhe. "Para novos começos", repeti, tocando minha taça na dele. Conversamos sobre trabalho, sobre os lugares que ainda queríamos visitar, sobre os pequenos progressos que havíamos feito em nossas vidas pessoais. Era uma conversa leve, confortável, como todas as nossas conversas. Então, no meio de uma risada sobre algo trivial, Gustavo ficou sério de repente. "Marina", ele começou, hesitante. "Tem algo que quero te perguntar, mas prometa que não deixará isso afetar nossa amizade se a resposta for não." Meu coração acelerou um pouco. "O que foi?" Ele respirou fundo. "Você consideraria sair comigo? Como um encontro real, não apenas como amigos?" A pergunta me pegou completamente de surpresa. Não porque não havia pensado nisso antes. A ideia havia cruzado minha mente mais de uma vez nos últimos meses. Mas porque não esperava que ele tomasse a iniciativa tão abertamente. "Gustavo, Você não precisa responder agora", ele interrompeu rapidamente. "E se a resposta for não, está tudo bem, continuaremos amigos como sempre. Mas eu precisava perguntar." Olhei para ele. Realmente olhei. Para seu rosto gentil, seus olhos azuis sinceros, o cabelo levemente grisalho nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Pensei em como ele havia sido meu apoio nos momentos mais difíceis, como me fazia rir quando mais precisava, como me encorajava a explorar e a crescer. "Sim", respondi finalmente. "Eu gostaria disso." Seu rosto se iluminou com um sorriso. "Sério?" "Sério. Mas vamos com calma, ok? Ambos temos muito para curar ainda." "Absolutamente." Ele concordou imediatamente. "No nosso próprio ritmo, sem pressão." O resto da noite fluiu naturalmente, como sempre, mas havia uma nova energia entre nós, uma possibilidade que não existia antes. Quando ele me deixou em casa, houve um momento de hesitação na porta. Então,
Gentilmente, ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, quase tímido, mas cheio de promessas. Boa noite, Marina, ele disse baixinho. Boa noite, Gustavo. Entrei no apartamento com o coração leve. Não sabia o que o futuro reservava para nós, se este novo relacionamento floresceria ou não. Mas pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente aberta às possibilidades. As semanas seguintes foram como uma doce redescoberta. Gustavo e eu continuamos com nossas atividades habituais: jantares, caminhadas na praia, visitas a museus, mas agora havia uma nova dimensão. Pequenos toques, olhares demorados, beijos roubados quando ninguém estava olhando. Parece que estou na adolescência novamente, comentei uma noite, depois de um longo beijo de despedida no elevador do meu prédio. Isso é ruim? Perguntou ele preocupado. Não, sorri. É maravilhoso. Em uma manhã de domingo, cerca de 2 meses após nosso primeiro beijo, acordei com o som de meu celular. Era Pedro. Meu coração saltou em surpresa. Não falávamos há meses. Alô? Atendi cautelosamente. Marina, bom dia. A voz dele soava animada, quase jovial. Espero não estar te acordando. Não, está tudo bem. Já estava acordada. Sentei-me na cama, completamente alerta agora. Aconteceu alguma coisa? Não, nada de errado. Eu só queria te contar pessoalmente. Vou me casar. A notícia me pegou desprevenida. Casar? Isso é... Uau! Parabéns, Pedro. Obrigado. Achei que você deveria saber por mim, não por outras pessoas. Eu agradeço. Quem é a sortuda? Você não conhece, ele disse rapidamente. Chama-se Camila. Nos conhecemos no trabalho, alguns meses depois do nosso... Bem, você sabe. Estou feliz por você, disse. E para minha surpresa, realmente estava. Não havia amargura, nem inveja, apenas uma aceitação tranquila de que a vida continuava para ambos. E você? Como está no Rio? Ouvi dizer que está trabalhando na filial. Sim, estou adorando. A cidade, o trabalho, tudo. Estou realmente feliz por você, Mari. Marina. Ele se corrigiu rapidamente. Você merece toda a felicidade do mundo. Você também, Pedro. Houve uma pausa desconfortável antes de ele continuar. Então, você está vendo alguém? Hesitei por um momento. Sim, estou. É recente, mas... promissor. Fico feliz, de verdade. Obrigada, Pedro. Eu preciso ir agora. Tenho planos para hoje. Claro, claro. Foi bom falar com você. Foi bom falar com você também. Boa sorte com o casamento. Depois de desligar, fiquei sentada na cama por alguns minutos, absorvendo a conversa. Pedro iria se casar novamente. A ideia parecia estranha, quase surreal. O homem que havia sido meu marido por 12 anos, agora construindo uma nova vida com outra pessoa. Mas o mais surpreendente foi perceber que a notícia não me afetava como eu poderia ter imaginado meses atrás. Não havia ciúmes nem dor, apenas uma leve nostalgia pelo que havíamos compartilhado e perdido. Quando Gustavo chegou mais tarde para nosso passeio planejado, contei a ele sobre a ligação. Como você se sente? Ele perguntou enquanto caminhávamos pela orla. Estranhamente bem, respondi honestamente. Como se um ciclo tivesse realmente se fechado. Ele assentiu, compreensivo. Entendo perfeitamente. Quando Sofia me ligou para dizer que estava se mudando para o exterior, senti algo semelhante. Uma sensação de encerramento. Caminhamos mais um pouco em silêncio, a brisa do mar refrescando nossos rostos. Sabe o que isso significa para mim? Perguntei. O quê? Que estou realmente pronta para seguir em frente. Completamente. Parei e virei para encará-lo. Com você, se ainda estiver interessado. Seu rosto se iluminou com um sorriso que fez meu coração acelerar. Sempre estive interessado, Marina, desde o primeiro momento. Ele me beijou ali mesmo, na praia movimentada, com pessoas passando ao nosso redor,
o sol brilhando sobre nós, o mar quebrando na areia em um ritmo constante e reconfortante. Foi um beijo diferente de todos os anteriores, cheio de promessa, de possibilidades, de um futuro que ainda estávamos apenas começando a imaginar. Nos meses que se seguiram, nosso relacionamento cresceu naturalmente, sem pressa, mas com uma certeza tranquila. Gustavo me apresentou a seus amigos, eu o apresentei aos meus colegas de trabalho. Conheci seu filho de um casamento anterior, um adolescente tímido, mas amável, que vivia com a mãe em Minas Gerais, mas visitava regularmente. Em uma noite quente de verão, exatamente um ano após minha mudança para o Rio, Gustavo me levou para jantar no mesmo restaurante à beira-mar, onde havíamos celebrado a finalização de nossos divórcios. Para celebrar seu aniversário de carioca, explicou ele, levantando sua taça. Um ano inteiro, sorri. Parece que foi ontem que cheguei completamente perdida. E olhe para você agora, totalmente adaptada, até mesmo com o sotaque carioca aparecendo ocasionalmente. Rimos juntos, lembrando meus desastrados primeiros esforços para me adaptar ao ritmo e ao linguajar da cidade. Depois do jantar, caminhamos descalços pela praia, a lua cheia iluminando a areia em uma luz prateada. O mar estava calmo, quase hipnótico em seu constante vai e vem. Marina, Gustavo disse parando de repente, este foi o melhor ano da minha vida. Para mim também, respondi sinceramente. Ele me olhou com tanta intensidade que senti minha respiração falhar. Nunca pensei que encontraria isso novamente. Esta sensação de paz, de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. Eu sei, sussurrei. É como se tudo o que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, nos tivesse levado a este momento. Ele pegou minhas mãos. Não estou pedindo para nos casarmos. Ainda não. Ambos sabemos que precisamos de mais tempo. Mas quero que você saiba que te amo. Amo quem você é. Amo quem eu sou quando estou com você. Amo a vida que estamos construindo juntos. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Eu também te amo, Gustavo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém novamente. Ele me puxou para um abraço apertado e ficamos ali, as ondas lambendo nossos pés, o céu estrelado sobre nós, duas pessoas que haviam passado pelo fogo da traição e saído mais fortes, mais sábias, mais capazes de amar verdadeiramente. O entardecer pintava o céu de búzios em tons de laranja e rosa enquanto eu caminhava pela praia, sentindo a areia morna entre os dedos. As últimas famílias recolhiam seus pertences. Crianças exaustas após um dia de sol arrastavam os pés ao lado dos pais, e os barquinhos dos pescadores retornavam lentamente para a costa. Sentei-me em uma pequena duna, abraçando os joelhos, e observei o horizonte onde o céu encontrava o mar em uma linha difusa. A brisa suave trazia o cheiro de maresia e a promessa de uma noite estrelada. Havia tanta paz dentro de mim, um tipo de serenidade que eu jamais poderia ter imaginado nos dias sombrios após descobrir a traição de Pedro. Naquela época, parecia impossível que eu pudesse me sentir completa novamente, que a ferida em meu coração pudesse cicatrizar sem deixar um vazio permanente. Mas o tempo realmente tem um poder curativo incrível. Não apaga o passado, mas nos ensina a integrá-lo à nossa história, transformando até mesmo as experiências mais dolorosas em lições valiosas. Achei que te encontraria aqui, disse uma voz familiar atrás de mim. Virei-me com um sorriso para ver Gustavo se aproximando, 2 taças de vinho nas mãos. Ele se sentou ao meu lado, me entregando uma das taças. Estava tendo um momento de reflexão? Ele perguntou, conhecendo-me bem demais. Sim, admiti. Pensando em como a vida dá voltas. Ele assentiu, olhando para o horizonte. 2 anos atrás, quem poderia imaginar que estaríamos aqui hoje? 2 anos. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas um piscar de olhos. 2 anos desde que enfrentamos Pedro e Sofia naquela casa em Maresias,
desde que nossas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo e depois, lentamente, reorientadas em uma direção totalmente nova e inesperada. Agora, Gustavo e eu estávamos em Búzios, celebrando nosso primeiro aniversário de casamento. Sim, acabamos nos casando em uma cerimônia simples na praia, apenas com nossos amigos mais próximos. Nada pomposo ou grandioso. Ambos já havíamos passado por isso antes. Desta vez, queríamos algo íntimo, algo que refletisse quem éramos agora. Duas pessoas mais velhas, mais sábias, mais conscientes do verdadeiro significado de compromisso e amor. Recebi um e-mail da Sofia ontem, comentou Gustavo, tomando um gole de vinho. É mesmo? Como ela está? Bem, pelo que parece. Ainda na Austrália. Está noiva de um professor universitário que conheceu lá. Você acha que vai durar? Ele deu de ombros. Espero que sim. Ela parece mais madura nas mensagens, como se finalmente tivesse encontrado algum tipo de paz. E como você se sente sobre isso? Perguntei, sempre curiosa sobre como ele processava seu passado. Feliz por ela, genuinamente. Ele me olhou nos olhos. Quando você está verdadeiramente contente com sua própria vida, é fácil desejar o mesmo para os outros, mesmo aqueles que te machucaram. Assenti, entendendo perfeitamente. Alguns meses atrás, havia recebido um convite para o batizado da filha de Pedro. Um pequeno gesto que significava muito, um reconhecimento de que, apesar de tudo, havíamos compartilhado uma parte importante de nossas vidas e que agora podíamos, se não ser amigos, ao menos desejar bem um ao outro à distância. Sabe o que é engraçado? Comentei, observando uma gaivota sobrevoar as ondas. Se não tivéssemos sido traídos, provavelmente nunca teríamos nos conhecido. Ou, se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias, talvez não tivéssemos nos conectado da mesma forma. A vida tem um senso de humor peculiar. Ele sorriu, colocando um braço ao redor dos meus ombros. Às vezes, o pior dia da sua vida é apenas o começo do melhor capítulo. Ficamos ali, abraçados, observando o sol finalmente desaparecer no horizonte, deixando para trás um céu tingido de púrpura e salpicado com as primeiras estrelas da noite. Pensei em como somos transformados pelas nossas experiências, como a dor pode nos quebrar, mas também nos reconstruir mais fortes, mais compassivos, mais conscientes do que realmente importa. Pensei em perdão, não o tipo de perdão que apaga os erros ou os torna aceitáveis, mas o tipo que nos liberta do peso do ressentimento, que nos permite seguir em frente sem carregar o fardo da amargura. Pensei em Pedro e Sofia, que inadvertidamente haviam nos levado um ao outro, e senti uma estranha gratidão pelo caminho sinuoso que me trouxe até aqui, até esta praia, até este homem, até esta versão mais completa de mim mesma. No que está pensando agora? Perguntou Gustavo, notando meu silêncio prolongado. Em como os fins também são começos, respondi, encostando minha cabeça em seu ombro. Em como a traição que deveria ter me destruído acabou me levando à vida que eu nem sabia que queria. Sei exatamente o que você quer dizer, ele murmurou, beijando minha testa. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente precisamos. O céu agora estava completamente escuro, pontilhado por milhares de estrelas. As luzes dos restaurantes à beira-mar começavam a brilhar, e uma música suave flutuava no ar. Vamos jantar? Sugeriu Gustavo, levantando-se e estendendo a mão para me ajudar. Sim, sorri, entrelaçando meus dedos nos dele. Vamos. Enquanto caminhávamos de volta, de mãos dadas, sob o céu estrelado, senti uma profunda gratidão pela jornada que nos trouxe até aqui. Pela dor que nos ensinou sobre resiliência, pela traição que, ironicamente, nos levou à fidelidade mais profunda, pelo fim de algo que se tornou o começo de tudo. Porque às vezes, na vida, o momento mais sombrio é apenas o prelúdio da mais brilhante aurora. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído.
Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.